Olá pessoal, eu sou Ronaldo Silveira, diretor da RR Agroflorestal. Nossa empresa está sediada em Piracicaba, é uma empresa especializada na parte de nutrição e adubação. Começamos em 1997 nossas atividades. Eu sou formado pela Exalc, sou engenheiro florestal, fiz mestrado e doutorado com o professor Malavolta na Exalc. Toda a formação minha foi para a área de nutrição. E hoje a RR atende todo o mercado, além de eucalipto, de cacau, cana-de-açúcar, e também estamos agora com um novo projeto aí de produção de mudas de cana-de-açúcar através de perfilho. É um novo projeto de uma nova empresa. Dentro da área florestal, nós vamos conversar aqui um pouco sobre as novas tendências da área de nutrição e adubação. A produtividade florestal, na realidade, ela é determinada por duas coisas, por dois fatores principais: a genética e o clima. E com esses dois, nós vamos atingir, ou vamos saber, ou vamos ter uma ideia de qual seria essa produtividade. Quer dizer, se eu tenho uma condição boa de clima, um bom material genético, eu vou ter essa produtividade. Em cima disso, com as análises, os resultados da análise de solo, nós vamos fazer adubação, vamos fazer uma recomendação de adubação com base no que aquele sítio, aquele local tem de produtividade. Ou seja, nós vamos determinar essa capacidade produtiva do sítio, em função disso nós vamos determinar a adubação. O que tem ocorrido muito nesses últimos anos é que a tendência futura é nós termos adubação por expectativa de produtividade, conhecendo o material genético e as condições que esse material genético vai estar. Quer dizer, naquele clima, naquela região, por exemplo, quanto se produz na região sul da Bahia, com 1.200 milímetros de chuva, quanto se produz na região de Itamarandiba, em Minas Gerais, com 900 milímetros de chuva. Então é muito importante, antes de analisarmos um resultado de uma análise de solo, qual que é o teor de potássio, qual que é o teor de fósforo, antes desse daí nós temos que ter um trabalho para determinar qual que é a expectativa, qual que é o potencial produtivo daquele local que nós vamos instalar ou vamos iniciar um projeto florestal. Sabendo isso, quer dizer, qual que é a capacidade produtiva desse sítio, aí sim nós vamos analisar o solo, ver o teor de nutrientes que tem, de fósforo, matéria orgânica, potássio, cálcio, em cima desses resultados, com uma demanda para aquela expectativa de produtividade, se vai ser 35, 40, 50, 60 metros cúbicos, nós vamos fazer a recomendação. E hoje em dia a recomendação tem sido mais genérica e muitas vezes só baseado numa análise de solo. Então a tendência futura é, primeiro, termos a expectativa de produtividade em mãos para com ela projetarmos o que seriam essas adubações a serem feitas em floresta. Primeiro ponto desses últimos anos que a RR Agroflorestal tem feito e com ela algumas pesquisas que foram inovações. A aplicação de boro passa a ser imprescindível na região do Cerrado, principalmente de Minas, onde nós temos um déficit hídrico mais severo. E na realidade ele acaba sendo um seguro. Porque o que acontece? Nós nunca sabemos se o déficit hídrico vai ser mais ou menos severo. Então a aplicação de boro ela passa a ser imprescindível para que tenhamos floresta não só produtiva como de qualidade, sem bifurcação, sem deformação de fuste e assim por diante. Essa é uma coisa muito importante. Agregar micronutrientes, principalmente boro, numa pulverização foliar em regiões de déficit hídrico. Por quê? Porque a planta tem dificuldade em absorver esses nutrientes da solução do solo quando ela passa por um período de déficit hídrico. A segunda coisa que nós temos na área: redução ou pouca necessidade de coberturas em eucalipto. Nós fizemos mais ou menos uns 8 a 10 experimentos em diferentes regiões do Brasil e chegamos à conclusão que o eucalipto é pouco dependente de adubações de cobertura. Nós fizemos vários trabalhos feitos na região de Itamarandiba e outros feitos no Mato Grosso também, em que nós fizemos adubação de plantio, mais 2 ou 3 coberturas ou nenhuma cobertura. Todos os resultados mostram que é possível ter uma floresta muito produtiva e muito boa,
aplicando todo o nutriente no sulco de plantio. Então essa é a grande inovação, daria para produzir. Qual que é o grande problema? Passa-se mais por um problema operacional, porque as doses, muitas vezes em sítios pobres, em solos arenosos, de baixa fertilidade, elas são elevadas. São doses de 500, 600, 700 quilos por hectare. E às vezes a localização do adubo tem que ser muito bem feita, por exemplo, a 25, 30 centímetros. Se isso daí tem um trator, alguma coisa na aplicação, sobe um pouco esse adubo e esse adubo fica mais próximo da muda, poderá haver queimas por salinidade. Então não é que não é possível usar um adubo simples ou fazer uma adubação. O que nós temos projetado? Quando nós começamos a trabalhar na área florestal, fazia-se uma adubação de plantio e 2 e 3 coberturas. Hoje se faz uma de plantio e nenhuma cobertura, ou uma de plantio e uma cobertura. É uma cobertura apenas, em solos mais pobres. Em solos de fertilidade média, só uma adubação de plantio satisfaz a demanda nutricional do eucalipto. O que está surgindo aí? Os adubos de liberação controlada. São aqueles adubos que aí facilitam, porque eles têm menor índice salino e permitem uma aplicação única no sulco de plantio. Os resultados mostram que esse adubo, os resultados são muito bons, né? E permite você sair um pouco ou trabalhar com mais segurança em relação à salinidade, porque o índice salino dele é muito menor com adubo convencional. Com isso, você consegue fazer um trabalho operacional com maior segurança. Então, hoje, as maiores novas tendências no setor seriam, então, você pensar bem em conhecer bem a demanda do seu clone, tanto nutricional e adaptação dele às condições climáticas, ou seja, eu tenho que conhecer esse clone naquele ambiente em relação ao clima e ao solo. Ponto número 1, para que se possa fazer uma boa adubação. Segundo, potencial, redução das adubações de cobertura. Não existe mais necessidade de se adubar o eucalipto como antigamente, só para a gente finalizar. Plantio, adubação de cobertura depois de 3 meses, aí vem adubação de cobertura 9 meses e 18 meses, ou seja, do 0 até os 2 anos se faziam muitas vezes em solos mais pobres até 3 coberturas. Hoje, ou se faz uma adubação única, com adubo de menor índice salino, ou se fazem 2, uma no plantio e uma outra entre 12 e 18 meses. Essa é a grande inovação que o setor passa a ter. Outros estudos são necessários. Uma das grandes novas tendências no setor é trabalharmos com adubos ou produtos de correção que sejam mais solúveis que o calcário. O que acontece com o calcário? O calcário, quando ele é aplicado na área florestal, é um outro problema que nós vemos. Ele caminha muito pouco. O calcário é um produto de baixa solubilidade em água. Ele sendo de baixa solubilidade em água e o caminhamento do cálcio no perfil do solo é lento e dificulta, existe a necessidade para se fazer um bom plantio com uma boa correção de solo de incorporar. Então, na realidade, hoje a tendência é, na implantação de um projeto, fazer a incorporação do calcário. Muitas empresas, muitos produtores acabam não fazendo isso. Claro, se o relevo permitir, tem que incorporar calcário. E muitas vezes trabalhar com gesso ou outros produtos, fontes de cálcio e magnésio, que apresentem maior solubilidade e permitam o quê? Uma melhor correção no perfil do solo, ou seja, tanto maior solubilidade como um cálcio mais fácil de ser lixiviado, vamos dizer, entre aspas, para as camadas mais profundas do solo. Ou então você tem que fazer, você não pode abrir mão de uma incorporação de calcário. A aplicação do calcário sobre o solo tem mostrado os resultados, pouco efeito na área florestal. Claro que tem, mas muito pouco. Hoje também, uma outra tendência que nós temos olhado com esse problema do calcário é que os vários monitoramentos nutricionais que nós realizamos de norte a sul do Brasil, o nutriente ou um dos nutrientes mais limitantes que no passado não aparecia muito e hoje aparece como um dos mais limitantes em floresta é magnésio. Ou seja, a deficiência de magnésio ela tem aparecido com muita frequência e muito maior que era no passado, justamente por um efeito de não estarmos incorporando esse calcário. Então existe uma tendência maior de trabalharmos com produtos de maior solubilidade,
calcários melhores, ou óxidos, que são de maior óxido de cálcio, óxido de magnésio, ou produtos nessa linha para melhorarmos a correção do solo. Hoje, para se iniciar um programa de adubação, esse programa de adubação tem que ter a primeira etapa. A primeira etapa é quando a floresta não está lá. Quer dizer, se a floresta não está lá, se o eucalipto não está lá, o que nós temos que usar é a análise de solo. Então, nesse início desse processo, o primeiro ponto é fazer uma boa coleta de solo. Isso daí depende como que você vai trabalhar depois, que nem nós falamos que pode ser feito um mapa mais detalhado, trabalhando com uma silvicultura de precisão, ou podemos fazer isso via talhões, com uma intensidade amostral. Por exemplo, de uma amostra a cada 2 hectares, no caso simples de fazer por talhão. Pego um talhão de 20 hectares, vou lá e tiro 10 amostras de solo de 0 a 20, 20 a 40. Vou estimar o conteúdo de nutrientes desse solo e vou saber pelo nível de conversão de quilos por metro cúbico de madeira, qual é o potencial produtivo daquele solo. Então, de repente, pelo potássio aqui, se eu não fizer adubação nenhuma, eu chego em 15 metros cúbicos. Mas pelo clima da região, eu posso chegar em 50. Então, nós vamos calcular essa adubação a ser feita. Então, com essa análise de solo, o que ele faz? Ele vai me mostrar qual a dose de calcário a ser aplicada, pelo clima da região, pela textura do solo, quer dizer, qual o gesso, qual a dose de gesso, se existe necessidade de se aplicar, e qual a dose de gesso a ser aplicada. Depois nós vamos para a adubação de plantio, quer dizer, qual a dose de fósforo a ser aplicada. Importante nessa adubação de plantio é agregar uma parte do nitrogênio, de 30 a 50 kg de N. Também é importante agregar de 30 a 50 kg de K2O. Mas a base dela é fósforo. Nós faríamos uma adubação baseada na dose para recomendar fósforo, tipo um 10, 27, 10, um 12, 25, 12, mais os micronutrientes. Depois nós vamos determinar o que falta para chegar naquela produtividade, naquele sítio, com nitrogênio e com potássio. O nitrogênio com base na matéria orgânica, na taxa de mineralização, e o potássio com base no potássio trocável do solo. E aí essa adubação vai ficar hoje entre 12 e 18 meses. Só que para fazer o processo de melhoria contínua, nós não terminamos aí. Nós vamos fazer o que nós chamamos de monitoramento nutricional. O que é o monitoramento nutricional? O monitoramento nutricional nada mais é do que verificar aquilo que foram os erros ou, vamos dizer, alguns desajustes na nossa recomendação. Porque muitas vezes o que nós acabamos fazendo é uma recomendação para a área, mas nunca nós vamos saber se a planta absorveu ou não aqueles nutrientes. Ou seja, o que nós fizemos no início, para que o pessoal tenha uma noção, uma análise do alimento, que é a análise do solo. Na realidade, o que nós vamos fazer depois é a análise do sangue, que seria o quê? A análise da folha. Essa análise da folha vai mostrar se as doses que foram recomendadas com base na análise de solo estão adequadas ou permitem com que a floresta chegue no final da rotação, aos 7 anos, com a produtividade ou com a expectativa de produtividade projetada, ok? Se nós não temos isso daí, nós não vamos conseguir saber quais seriam os acertos ou ajustes a serem feitos, tanto no plantio em condução, porque esse plantio ainda tem 2 anos, vamos lá, aos 2 anos coletamos folha, falamos, tem uma deficiência de potássio, então eu sei que nesse plantio de 2 anos existe a necessidade de se aplicar potássio, ok? Então, também os outros ajustes que nós podemos fazer nos novos plantios. Se nós fizermos e usarmos uma dose X e mostra a deficiência, provavelmente nós teríamos que nos novos plantios aumentar a dose. Então, o monitoramento nutricional, ele é um processo importante quando nós trabalhamos buscando sempre essa maior produtividade, ele passa a ser extremamente importante para os plantios novos, os novos plantios a serem feitos, de forma que os erros que ocorreram, sejam ajustados nos novos plantios. Então, para que serve o monitoramento? O monitoramento nutricional, ele serve para determinar qual o nutriente mais limitante, ou quais são as deficiências que naquele momento estão limitando o crescimento da floresta. Ele é feito aos 2 anos de idade, por volta dessa idade, desse período, dessa faixa etária. Quando nós chegarmos aí aos 2 anos, nós vamos então fazer 2 coisas para ficar bem sintetizado. Nós vamos recomendar uma adubação, certo? Para os plantios
em condução. Ou seja, vamos determinar agora o que é deficiente e vamos ver o ajuste nos novos plantios. Então vamos ajustar as novas adubações para que esses erros ou essas deficiências não ocorram mais nos novos plantios. Então ele é um processo de melhoria contínua que sempre vai permitir a subida de um degrau na produtividade. Então isso é extremamente primordial para quem busca excelência na produtividade florestal. Uma outra coisa que nós temos já não é tendência, mas já é um futuro agora que nós estamos usando, a RR tem usado análise de P remanescente no solo para determinar a fixação de fósforo. Então o P remanescente ele permite você ter uma boa estimativa do solo, se é maior ou menor fixação de fósforo nesse solo. Nós temos usado isso para recomendar fósforo na adubação. Então os níveis hoje aí, maior que 35, 25, tem os níveis e variações, nós conseguimos com isso saber se esse solo vai ter maior ou menor fixação de fósforo. Com base nesses resultados de P remanescente, nós fazemos um ajuste melhor da dose de fósforo a ser aplicada no plantio com base na fixação. E antigamente nós fazíamos só pelo teor, se era areia, se era argila, se tinha silt. Falei, tem mais argila, tem mais ou menos fixação. Hoje, dentro do mais ou menos argila, nós sabemos se aquela argila tem mais ou menos capacidade de fixar fósforo. Então esse é um outro avanço que tem ocorrido faz 2 anos para cá, mas toda a recomendação nossa está baseada em verificar a fixação de fósforo, com base no resultado do P remanescente de uma análise. Uma outra tendência que está por vir devagar, lentamente, mas é o futuro, é a parte de mapeamento da fertilidade do solo, ou seja, silvicultura de precisão. Fazer a recomendação. Hoje, o que nós fazemos agora, nesse momento, assim, nós estamos fazendo adubação por talhão. Já é uma evolução, porque no passado nós íamos a uma empresa e às vezes a recomendação era para a fazenda inteira, para a região toda. Se aplicava um único adubo, ou falava aqui é 500 kg de um NK 15030 mais boro. Isso daí já melhorou, porque hoje tem a variação às vezes de adubo, aqui é 15030, aqui é 18018, mas já fazemos uma recomendação por talhão. Só que mesmo assim, dentro do talhão, muitas áreas que nós fizemos mapeamento e fomos ver a variabilidade da fertilidade do solo, nós fizemos um trabalho com alguns pesquisadores da área aí, nós vimos que existe muita variabilidade. Muitas vezes nós chegamos numa área dessa, fazemos uma análise e vimos que pede um 15030 ou uma dose de K2O que seja, vamos dizer assim, mas tem potássio variando, por exemplo, nós vamos chegar lá numa região do Mato Grosso, numa região tipo mais pobre, um solo arenoso. Uma recomendação básica hoje, dentro de uma fazenda dessa, seria 180 kg de K2O, 200 kg de K2O para uma produtividade de 45 metros cúbicos hectareano, por exemplo. Só que quando nós analisamos isso, você pode ter variabilidade entre talhões, mas dentro do talhão, muitas vezes, nós encontramos altíssimas variabilidades. Tem áreas de talhão que vão pedir, às vezes, 90, 100 kg de K2O. E há outras que vão chegar a 200 kg de K2O. Então essa homogeneização da fertilidade, quer dizer, a variabilidade do solo, permitindo que se façam adubações diferenciadas dentro do talhão, devido a manchas de solo, devido à posição desse solo no relevo, que muitas vezes tem essa influência, passa a ser extremamente importante o futuro da silvicultura. Outro ponto importante que não tem sido feito, mas é um futuro, é uma nova tendência, dentro de um talhão, as pessoas falam aqui teve uma produtividade 50 metros cúbicos hectareano, mas teve áreas de 30 e teve áreas de 70, ou seja, a média do talhão é 50. Então o mapa de produtividade feito, esse mapa de produtividade, pegando a variabilidade da produtividade dentro de um talhão, passa a ser extremamente importante ao futuro. Porque às vezes uma região mais baixa ou menos produtiva também não é só a fertilidade do solo. Ali tem um maior acúmulo de água ou tem um maior fornecimento de água. Então esse mapa de produtividade é extremamente importante, para que com ele nós sabemos
qual vai ser a variabilidade desse talhão em termos de produtividade. E aí nós podemos ver que tem uma região de um talhão que está mais baixa, que ali a produtividade vai ser 30, 40. Não adianta adubarmos para 50, porque tem outro fator, às vezes, limitante que não seja a nutrição. Então isso é muito importante. Essa parte de silvicultura de precisão ainda está muito incipiente na nossa área, mas é um futuro. E acho que algumas empresas, nós estamos iniciando alguns trabalhos, ainda a nível de pesquisa, mas tem mostrado muita diferença e um potencial muito grande, tanto na melhoria da produtividade, como na redução do uso dos insumos. Quer dizer, eu otimizo mais a minha adubação. Para a gente já indo para uma finalização, para uma conversa mais final, para uma conclusão ou para uma consideração geral, nós podemos falar que o futuro da silvicultura passa pela silvicultura de precisão. É importantíssima a adoção da silvicultura de precisão, porque ela vai dar duas coisas. Uma, ou aumentar a produtividade ou reduzir os insumos, porque às vezes nós estamos aplicando mais. Nós vamos aplicar mais onde precisa pôr mais, e vamos aplicar menos onde precisa ser menos ou não aplicar. O que acaba acontecendo hoje na área florestal é uma resistência muito grande das empresas, das pessoas em relação à silvicultura de precisão. Nós fizemos um trabalho numa região e vimos ganhos consideráveis, apesar de não ser eucalipto, em pinos, em ganhos consideráveis em termos econômicos. Quando nós trabalhamos com o mapa da fertilidade, variando essa adubação por talhão, nós vimos redução tanto no insumo. Primeiro ponto, nós vimos redução no insumo, na quantidade. Nós gastamos menos por hectare quando nós fizemos a recomendação baseada nesse mapa de variabilidade da fertilidade, em relação a uma adubação geral, única para o talhão. Nós não temos ainda o resultado de produtividade, porque isso é uma coisa recente, foi feita há 1, 2 anos. Mas mesmo que a produtividade seja a mesma, você já reduzindo o consumo seu de fertilizante, ou tendo um menor custo por hectare, já pagaria todo esse processo. O que é o processo? Ele é um custo um pouco maior, mas não é nada absurdo. Um pouco maior na coleta, você vai coletar mais amostras por hectare e com certeza no custo das análises. Você faz mais análise. Mas, pessoas, uma análise custa R$35. Quanto que nós precisamos a mais para pagar 1 metro cúbico de madeira? Então o cálculo tem que ser, antes de nós falarmos se é bom ou se não paga, nós precisamos saber quanto vai ser o ganho, ou o ganho de produtividade, ou na redução de insumos, no caso de adubo, por hectare. E quanto que vai custar isso daí em termos de madeira. Então eu vejo que a única saída futura é o uso da silvicultura de precisão, associada, claro, por um monitoramento nacional através do uso de drone. Quer dizer, fazer uma foto por cima, ver uma floresta por cima é diferente, às vezes tem um amarelecimento. Ah, vamos pegar aquela área amarelecida, aquela área não amarelecida. Quer dizer, quais deficiências eu tenho? Por baixo, pessoal, nós vemos muito pouco. Então eu não vejo o não uso da silvicultura de precisão, o não uso de drones no monitoramento nacional. Quer dizer, são tecnologias que vieram para ficar. Então isso passa a ser importante no futuro. Existe um pouco de resistência? Existe, mas é muito mais fácil você alocar os pontos do monitoramento nutricional para a coleta de folhas com uma imagem de cima do que sair marcando parcelas ou coletando as folhas por baixo. Então isso daí facilitaria muito e estaria muito menos sujeito a erros em termos de levantamento dessas deficiências nutricionais. Uma outra coisa extremamente importante hoje é conhecer a exigência nutricional dos novos materiais genéticos de eucalipto. Pouco se sabe, ou pouco se conhece, sobre a exigência de alguns materiais novos que estão tomando uma importância muito grande na silvicultura brasileira. Por exemplo, pouco se sabe sobre as exigências dos materiais híbridos de Torreliodora ou Citrodora puro. Alguns trabalhos feitos em algumas regiões do Brasil mostram que esses materiais têm boa capacidade, os híbridos de Torreliodora, de produção, só que são muito mais exigentes que os híbridos de Urofila ou de Urograndes. Nós fizemos um trabalho e ficamos muito assustados. A exigência de potássio para a produção de uma mesma quantidade, unidade, por exemplo, precisa-se 2, 3 vezes mais potássio para produzir o mesmo metro cúbico de madeira nos Torreliodoras.
Então a evolução, a melhoria e o ajuste da adubação também passa com esse conhecimento desses novos materiais. Nós estamos fazendo recomendações e ajustando muito pelo que a gente conhece dos urofilas e urograndes. Outros materiais que nós não conhecemos e precisamos avançar para determinar o CUB deles, o coeficiente de utilização biológica, quantos quilos de nutriente eu preciso para produzir um metro cúbico de madeira nesse material genético. Tem o Toreliodora e tem também aqueles eucaliptos subtropicais, que são o Dune, o Bentame e os híbridos Dune, Salina, Glóbulos, Urograndes e assim por diante. Então existe a necessidade de se fazer um trabalho para conhecer melhor a demanda desses materiais para que as adubações possam ser feitas com maior nível de assertividade ou com maior nível, probabilidade de ganhos. A RR Agroflorestal tem ministrado os cursos na área de nutrição e adubação de eucalipto para plantações e também tem ministrado os cursos de produção de muda de eucalipto, abrangendo todos os processos. A partir de agora, a RR firma uma parceria com a Forest Class para os cursos. Esses dois cursos, tanto de produção de muda de eucalipto como o de adubação e nutrição no campo, estarão online, com todo esse conteúdo para que maior número de pessoas possam fazer em diferentes regiões do Brasil e tenham acesso a toda essa informação da RR Agroflorestal. Então a gente está muito satisfeito e longeado com essa parceria, acreditamos no futuro desses cursos online e gostaria de vocês, contar com vocês nesses cursos daqui para frente. Outra coisa que eu gostaria de falar é agradecer aqui ao Paulo pela oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, estar expondo toda a parte da nossa empresa e ficamos à disposição de vocês para contato, informações, assessoria técnica, o que vocês desejarem nesse sentido. O nosso site é www.rragroflorestal.com.br e o meu contato é ronaldo@rragroflorestal.com.br e meu telefone é 19 981 78 50 98. Estou à disposição de todos. Muito obrigado.